no lar e na escola. É o seguinte, falar de educação é falar da experiência do espírito, né? Quando a gente fala de educar, a gente está falando de transformar o espírito naquilo que ele pode vir a ser. Okay? Na verdade, eu não gosto muito de falar de potencial, porque potencial é algo assim, muito hipotético. Quando a gente fala de, fulano tem muito potencial. Tá, e qual a vantagem de ter potencial se você não faz nada com esse potencial? Nenhum. Então, ao longo da experiência de vida, enfim, né? Por exemplo, na escola, eu estou há 20 anos lidando com adolescente. Eu tenho visto muita gente que não tem potencial nenhum de chegar em um monte de lugares, e gente que é cheia de potencial não chegar a lugar nenhum. Então, assim, esse negócio, fulano tem potencial. Tá, se você não agir e trabalhar em relação a esse potencial, ele vai ficar parado e não vai adiantar nada. Então, a evolução do ser humano, ela se faz com ação, né? É muito comum, gente, por exemplo, fala, eu queria tanto, mas não consigo, né? Na verdade, esse não consigo é muito relativo, porque, na verdade, quando em geral eu não consigo, né, de duas uma, ou eu não consigo mesmo, ou eu não quero. Como, por exemplo, há pessoas que não conseguem fazer determinadas atividades físicas porque há naturalmente uma limitação física, né? Então, alguém que tem uma compreensão física talvez mais frágil, uma pessoa doente, né, por exemplo, tem um limite físico, fisiológico. Há pessoas que têm limitações de natureza intelectual, né? Não conseguem entender as coisas, têm muitas dificuldades. Porém, outras do dia a dia, ou mais ou menos difíceis, são suficientemente possíveis para todo mundo. Como, por exemplo, eu vi gente sempre ouvindo pessoas falando, eu precisava fazer dieta, mas não consigo. Como assim não consegue? Aí a pessoa fala assim, é mais forte do que eu. E aí a gente pergunta, o que é mais forte? Né? Esse é mais forte do que eu tem a ver com o quê? Do que você está falando? Como alguém, por exemplo, que senta no consultório, um psicólogo, um psiquiatra, que diz assim, eu preciso me encontrar. E aí eu fico pensando, onde está este outro ser que está em algum lugar que ele não está ali? Que ele precisa ir em busca. Será que nós somos seres fragmentados? Né? Existe um outro eu que está em algum lugar que eu não sei onde está e eu vou em busca. Né? Então, na verdade, o que transforma o ser humano é a ação. Por isso que não há nenhuma lei que puna, por exemplo, os nossos pensamentos. Eu posso desejar coisas ruins para alguém, mas a lei não pode me punir, porque quando eu estiver só pensando, eu estou fazendo mal para ninguém, eu só estou pensando. Mas mas nós somos espíritas, acreditamos que o pensamento é vida, né? É verdade? Mas isso é uma crença espírita. E eu não posso impor algum que pense como eu. Né? Há milhões de pessoas que não acreditam nos princípios espíritas. E essas pessoas precisam ser respeitadas porque elas têm direito de pensar como bem entendem a vida. Né? Então, assim, quando a gente fala de educação, do que a gente está falando? Eu vou partir de uma pesquisa que veio a público esta semana no mundo inteiro, que é o índice de IDH, índice de desenvolvimento humano, e o índice de democracia e liberdade mundial, né? O ROL, né? A lista dos países que tem índice de desenvolvimento humano maior, e a lista dos países mais livres e democráticos do mundo. O Brasil se encontra entre os mais livres e democráticos do mundo, no número 45. No índice de desenvolvimento humano, a gente está próximo quase de 200. A gente está atrás do Peru, a gente está atrás da Colômbia, a gente está atrás
da perfeição social. É a Suécia, os países nórdicos, a Suécia, os países escandinavos, né? A Noruega, a Finlândia, a Dinamarca, que está lá pertinho deles, né? A Islândia. Curiosamente, são países com índice proporcional de suicídio maior do que os países pobres. E aí tem um monte de gente burra, porque existe ser humano burro, ele está vivendo a aprovação da burrice nessa encarnação, que imediatamente tira uma conclusão idiota disso, do tipo: está vendo? Dinheiro não faz felicidade, são ricos que se matam. Lógico que não. Eles se matam porque eles são muito mais educados que nós. Como assim? Vocês podem notar que, em geral, o imbecil nunca se mata, o gênio se mata. O idiota nos condena a viver com ele 90, 100 anos. E, de repente, gênios com 18 anos resolvem se matar. Por quê? O sujeito, se resolver se matar, ele precisa ter um nível de esclarecimento, ele precisa ter um intelecto que leve ele a uma angústia existencial, a um acervo, a um patrimônio de dúvidas, de incógnitas existenciais insuportáveis, que os levam ao suicídio. Por que o sujeito passa fome na África e não se mata? Porque ele não consegue ter desenvolvimento intelectual para se matar. Óbvio. Então não é que a pessoa tem tudo que se mata, não. É porque lá a pessoa tem um nível de ilustração tão grande que inclusive a fé fica muito difícil de ter. Porque o nível de questionamento mental do indivíduo, ele é tão superior que ele não aceita qualquer coisa como um dogma de fé. Por que o Brasil tem tanta igreja evangélica e etc., tomando dinheiro dessa gente toda, e em cada esquina? Porque a gente tem um povo ignorante sendo analfabeto, óbvio, e que passa fome, que não tem dinheiro para pagar aluguel. Por que não tem esse tipo de igreja na Dinamarca, na Noruega, na Suécia? Quer dizer, só um imbecil. É porque o brasileiro tem espiritualidade. Isso é papo furado, essa conversa. Coloca o flácido para dormitar bovinos. Ou seja, conversa morta para boi dormir. Então a questão é a seguinte: quando a gente fala de educação, a primeira coisa que a gente precisa entender é do que está falando. Então há uma série de parâmetros em relação à educação. Primeiro, eu estou falando de ilustração, que é uma coisa. Eu estou falando de raciocínio lógico, é uma outra coisa. Eu estou falando de traquejo social, é uma outra coisa. Eu estou falando de etiqueta, é uma outra coisa. Eu estou falando de espiritualidade, é uma outra coisa. Eu estou falando de respeito pelo próximo, é uma outra coisa. Então, quando eu falo, vamos falar de educação. Bom, então do que eu estou falando? E aí nós vamos para uma tentativa de uma concepção de educação integral. O que é uma concepção de educação integral? O autor dessa ideia de integração é um pensador francês, que ainda é vivo, tem mais de 90 anos, e se chama Edgar Morin. Morin desenvolveu uma série de textos, teorias, etc., às quais ele deu o nome de complexidade. Complexidade é uma palavrinha que é o antônimo de simplicidade. O que é simples não é complexo, o que é complexo não é simples. O que a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir com fácil e difícil. Como assim? Em geral, coisas fáceis são muito complicadas. Quer dizer, quando eu vou escolher o caminho fácil, em geral o caminho fácil é muito complicado. E o caminho difícil é muito simples. Como assim? Vamos imaginar um casal que esteja em crise, os dois não se gostam mais, eles são inimigos íntimos, eles moram de vontade de se separar, e só não se separam porque não querem nem dividir o patrimônio. E não tem coragem, vai dar muito trabalho. Então veja,
Duas pessoas, quando não tem mais sentido estarem juntas, é simples, se separam. Mas esse caminho simples, às vezes, é muito complicado, porque tem que procurar advogado, porque tem que perder patrimônio, porque vai dar brigaiada, porque vai ter que explicar para todo mundo, toda hora que encontra na esquina, por que separou, por que não separou, e tem que dar. Então vai ser tão complicado que é mais fácil sofrer o resto da vida. Então a pessoa opta pelo caminho fácil, que é super complicado, porque o caminho simples é muito difícil. Por exemplo, quando a gente fala de texto, escrever, tem um monte de gente que escreve de forma super prolixa, empolada, difícil. Escrever enrolado e difícil é fácil. Escrever fácil, um texto claro, objetivo, simples, bem escrito, é super difícil. Né? O Guimarães Rosa, uma vez, quando tentou a sua primeira experiência literária séria, ele colocou um romance dele num concurso, e um dos jurados do concurso era o escritor Graciliano Ramos, né? O grande escritor Graciliano. E o Graciliano chegou para o Guimarães Rosa e falou: olha, eu jamais te daria o prêmio. E ele não ganhou o prêmio. Né? Por quê? Ele falou: olha, seu texto é ruim, é muito prolixo, é muito enrolado, você precisa reescrever isso e sintetizar. A obra que o Guimarães entregou para o concurso tinha em torno de 1.800 páginas. E aí o Graciliano falou: você precisa sintetizar isso. E aí, depois de 3 anos, aquelas 1.800 páginas, depois de um trabalho muito cruel, de um trabalho muito, né, difícil, muito suado, ele conseguiu reduzir aquela obra de 1.800 páginas numa obra de 250. E aí ele deu à luz uma obra-prima da literatura chamada Sagarana, que é uma das principais obras do Guimarães Rosa. Quer dizer, escrever enrolado, prolixo e tal, é fácil. Escrever de forma simples é difícil. Levar a vida de forma simples é muito difícil. Levar a vida de forma complicada é mais fácil. Por isso, a gente complica tanto tudo. Porque é mais fácil complicar. Porque tornar a vida simples é difícil. Bom, então, quando a gente fala de complexidade, eu vou voltar no Edgar Morin, do que ele está falando. A experiência da razão, isso que a gente chama de razão, ela surge no Ocidente por volta do ano 500 a.C., né? Com os filósofos chamados fisiólogos, pré-socráticos, etc. Né? E essa experiência, ela vai ganhar um grande impulso mecânico com a invenção da imprensa, do Gutenberg, né? Lá por volta do século XIII, por aí. Até então, o conhecimento do mundo era muito parco, muito pequeno. Quando eu era criança, eu ouvia falar da Biblioteca de Alexandria e ficava encantado com a Biblioteca de Alexandria, porque eu imaginei que a Biblioteca de Alexandria fosse grandiosa, sabe? Afinal de contas, ela reunia tudo que o homem no Ocidente tinha pensado até então. E fora incendiada por um muçulmano. Vejam que desde aquela época eles davam muito trabalho, essa gente estranha, né, os islamistas. O califa Omar, né, mandou incendiar a Biblioteca de Alexandria. E ele chegou com as tropas dele e falou: olha, se o que tem aí é o que Maomé disse, então a gente não precisa do que tem aí, porque ele já disse. Se o que tem aí é contra o que Maomé disse, então o que tem aí é pecaminoso, então a gente tem que destruir. Ou seja, ou destrói ou destrói. Quem que pesquisou isso? Um jornalista chamado Fernando Baez, que produziu um livro maravilhoso, quem quiser ler e gosta de ler, dos livros fundamentais, né, para quem gosta desse tema, desse assunto. O livro se chama A História Universal da Destruição de Livros. Alguém já viu esse livro? Já ouviu falar? Já leu? É um livro fantástico. A História Universal da Destruição de Livros. E nesse livro, ele cria um neologismo que eu gosto muito, que é memoricídio. O que é memoricídio? É a destruição da literatura. Que, em tese, é a destruição do conhecimento.
né? Quando eu destruo livros, eu estou destruindo a memória. Então, eu estou cometendo o homicídio da memória, que é o memoricídio, né? Quando, então, a Biblioteca de Alexandria foi incendiada, etc., pode-se dizer, gente, que a Biblioteca de Alexandria era, em certo aspecto, mais ou menos do tamanho da Biblioteca do Centro aqui. E quando eu descobri isso, para mim foi de uma frustração gigantesca. Porque na minha fantasia de infância, a Biblioteca de Alexandria era um negócio gigante, e não era. Era pequena. E por que era tão pequena? Porque até o século X, XII, XIII, ninguém tinha pensado quase nada. Os livros, como a gente conhece, não existiam. As cópias eram manuais, em pergaminho, né? Então, assim, somando tudo, devia dar o quê? Sei lá, uns 4, 5 mil livros. Nada mais que isso. E numa época em que não existia televisão, rádio, videogame, internet, celular, carro, avião e etc., uma pessoa que estudasse a vida inteira, ela poderia saber tudo, ou praticamente tudo. E esses sábios que sabiam tudo, tinham nome. Quem estudou esse aspecto da vida cultural foi o grande professor de semiologia, ainda vivo, da Universidade de Bolonha, professor Umberto Eco, né? Umberto Eco pesquisou esse fenômeno até o século XII e XIII e chamou esses grandes sábios que existiram até o século XII e XIII de polímatas. Quem eram os polímatas, né? Poli quer dizer muito, matas, matérias, sabiam tudo, eram sábios, eram polímatas, sabiam, né, um pouco de tudo. Ocorre que com o advento da imprensa, os livros, etc., o conhecimento e o surgimento da ciência, na Renascença, etc., a ciência se fragmentou como uma grande árvore que tem galhos, se espalha, etc. e tal, e esse conhecimento foi se superespecializando a ponto de se perder o núcleo central do conhecimento, que é o homem. Então vamos pensar numa árvore cheia de ramificações. Né? Enquanto no mundo antigo, e quem fala disso é um pensador contemporâneo chamado Roland Barthes, que faz a crítica da cultura moderna, que diz o seguinte: no passado era comum o sábio ou o polímata saber um pouco de tudo. Com a fragmentação do conhecimento, o que aconteceu? Hoje o sábio não tem possibilidade de saber um pouco de tudo. Então, o que sobra de possibilidade para ele? Saber tudo de um pouco. Olha, vou repetir. O sábio do passado sabia um pouco de tudo. O sábio do presente sabe tudo de um pouco. Como assim? São as super especializações. Então, o sujeito faz medicina, depois ele faz oftalmologia, depois ele faz uma residência lá em retina, dentro de retina ele se especializa em, sei lá, aquela doença que dá em glaucoma, não, a catarata é da córnea, a retina é o glaucoma. Então, o glaucoma, etc. E ele só sabe daquilo. Se você tiver uma gripe, ele não sabe o que você toma, porque ele entende de retina, não entende de ser humano, não entende de espirro, entende de retina. E ele estuda tudo de retina. Ele atende o paciente e ele não cuida do paciente, ele cuida da retina. Porque ele não entende do paciente e ele não tem interesse no paciente. Ele tem interesse na retina. Ele cuida da retina. E se eu fico com um problema de retina, obviamente eu quero ser cuidado por este ser que é um aficionado pela retina. Porque ele vai cuidar bem da minha retina. Ocorre que esse cuidar bem também não significa que ele tem superpoderes para me garantir que vai me devolver a visão. Por quê? Porque a ciência também é limitada. Como assim? Então, no mundo contemporâneo, a experiência do conhecimento é uma fragmentação, é um estilhaçamento dos saberes. E aí, né, no século XX, esse pensador, que ainda é vivo, chamado Edgar Morin, vai propor o seguinte: olha, a única forma de devolver
a apropriação do conhecimento para o homem é pensar que tudo é complexo. Como assim que tudo é complexo? Quando a gente analisa o homem, não se pode concebê-lo em apenas uma dimensão de sua experiência. Quer dizer, todo homem é biopsicossocial e, portanto, ele tem corpo, ele tem psiquismo, ele tem espiritualidade, ele tem convivência social, e eu preciso considerar tudo. Então, quando eu penso no seu João do Armazém, o seu João do Armazém, que teve um problema de retina e que tem glaucoma, ele não é só um corpo que tem glaucoma. O seu João do Armazém tem nome, tem sobrenome, tem idade, tem altura, tem peso, tem etnia, tem cor da pele, tem uma origem, tem família de origem. Ele pode ter doenças congênitas, ele pode ter memórias, lembranças, sonhos, expectativas, frustrações, vícios, desejos, preferências. Ele, se tem uma família, pode ter esposa, pode ter filhos, pode ter romances, pode ter crenças, né, de natureza religiosa, ele pode ter ideologias políticas, ele pode ter vida social, ele pode ter uma conta bancária, ele pode ter limitações de toda ordem. Então, esse seu João, ele não é só um corpo que tem uma doença de retina, ele é um ser complexo. E como ser complexo, a única forma de eu tentar compreendê-lo em sua complexidade é entender que, analisando uma apenas de suas dimensões, eu reduzo este fenômeno chamado seu João do Armazém. Em outras palavras, onde eu quero chegar? Estamos falando de educação. O que é educação num sentido integral? É aquela que contempla a complexidade do ser, ou seja, eu atendo às necessidades pluridimensionais do ser em sua complexidade. Então eu devo atender, por exemplo, numa criança, se em família, eu devo educá-la para a higiene, por exemplo, né? Uma criança, mais do que, né, rezar o Pai Nosso, ela precisa saber lavar a mão, limpar o cocô, tomar banho direito, né? Ela precisa entender que ela precisa lavar os alimentos, ela tem regras dentro de casa, né? Isso é a dimensão da higiene, da preservação do corpo, ela tem que ter uma boa alimentação, né? Depois nós vamos para as questões da ilustração. Ela precisa saber ler, ela precisa saber escrever, ela precisa fazer conta, né? Ela precisa aprender, né, algumas regras do raciocínio lógico, a linguagem, né? Ela precisa aprender a etiqueta. O que é etiqueta? Etiqueta é uma corruptela diminutiva de ética. Eu tenho a ética e uma pequena ética é uma etiqueta, uma pequena ética, uma etiqueta. É importante? É, né? Gente que não sabe usar garfo, faca, etc., é gente que come igual bicho, né? A civilização nos deu garfo, faca, copo, talher, guardanapo, para que a gente seja diferente de cachorro, de preá, de rato, de sapo, de macaco. Por isso que a gente usa isso, que um pensador alemão chamado Heidegger chama de universo utensiliar. Ou seja, o homem vive num universo utensiliar, que é produto da chamada técnica, que é produto da sua capacidade de pensar, de tornar a vida mais fácil, o seu cotidiano, e a gente deve, né, saber utilizar isso. Bom, esse acervo de patrimônios, de conquistas, é passado de geração para geração e é adequado àquilo que esses pensadores alemães chamam de horizonte histórico sedimentado. Ou seja, por exemplo, nós só estamos aqui hoje porque nós vivemos numa época em que o espiritismo já existe e é acessível. Ok? Houve um tempo, quando eu era criança, que evangelização jamais acontecia no sábado à tarde, era domingo de manhã, não existia evangelização de sábado à tarde. Só que o horizonte histórico mudou, o mundo mudou. Muda o mundo, muda o horário da evangelização. Faz sentido ou não? As coisas vão mudando, né? O que não, só não muda o que está morto, né? Aliás, até o que está morto muda, porque apodrece, depois vira osso, depois vira pó, vai mudando também, tudo muda, tudo é impermanente, né? Então, o horizonte histórico vai mudando. Vocês já viram aquele brinquedinho que a gente usa muito com crianças, chama calidoscópio? Já ou não? Cada vez que a gente roda
o calidoscópio, que é uma forma variante de caleidoscópio, é a mesma coisa, né? Quando a gente muda o calidoscópio, muda a forma, muda o desenho, mas continua bonito? Continua bonito. E as pedrinhas se adequam lá dentro, elas se acomodam. A vida também é assim. O tempo vai passando e a gente vai criando adaptações, vai se acomodando a novas realidades e vai mudando. Por exemplo, quando eu era criança, eu ainda peguei aquela época que era, né, comum a gente beijar a mão do avô, da avó, do tio, da tia e pedir a bênção. Como tinha muito tio, muita tia, às vezes estava aquela velharada assim, e aí era benção tia, benção tio, benção tia, benção avó, benção avô, e a boca ia ficando aquela sujeira, aquela coisa horrorosa, né? Já imaginou? Aquela coisa, e beijando, aquela coisa toda. Então assim, hoje, isso é um valor para a gente, que a gente passa para os filhos? A gente ficaria à vontade com o nosso filho beijando a mão de todo mundo, onde chega? Não. Mudou? Mudou. Ah, e agora está muito pior. Não, só está o quê? Diferente. O mundo mudou. Antigamente a vovó tinha 60 anos, ela era uma velhinha. Hoje, com 60 anos, ela está uma delícia ainda. O Ziraldo fala, vovó delícia, né? E se você chamá-la de vovó em público, ela te espanca em casa. Né? Ela quer que você chame pelo... Que tia? Pelo nome, né? Tem vovó que quer ser chamada pelo nome. Olha, nós somos amigas, vamos no shopping. Deixa a mamãe trabalhar e nós vamos para o shopping. A vovó fala, por quê? Porque o mundo mudou. É desrespeito? Não, só o quê? Mudou, só mudou. Então, o que é educação, né? Bom, o que é educação? A verdadeira educação só é uma boa educação quando ela educa para a liberdade. Né? Quando alguém não consegue ser livre, porque não consegue conviver com o outro, o que a gente faz com esse alguém? Vai, doutor, o senhor é bom nisso, vai. Prende. Por que a gente tem aí um país com demanda de construção de penitenciária, etc. Vai. Aliás, você que tinha que fazer essa palestra, não eu, Cláudio. Você entende mais disso do que eu. Por que tanta cadeia? Vai. Porque as pessoas não têm educação. Quer dizer, uma pessoa que mata a outra para roubar a carteira dela, antes de ser um criminoso, ele é um mal educado. Ele não aprendeu que ele não tem direito de roubar a carteira do outro. Ou ele até aprendeu, mas ele não vivenciou isso, ele não consegue. E não adianta construir escola não, porque se a educação que se pratica ali não tiver qualidade, também não vai adiantar nada. Ah, mas pelo menos a gente tem a evangelização infantil. A evangelização infantil, o catecismo da igreja, etc., é super importante, mas numericamente é insignificante. Né? É aquele baldinho que a gente joga num grande incêndio, que a gente apaga ali, mas não resolve o problema total, porque é um problema de natureza política. Né? A gente tem canalhas, de modo geral, nos governando, né? Canalhas em profusão, e isso está lá no livro dos Espíritos. Por que o mal domina o mundo? Porque os bons são tímidos. Então, quem é bom não quer saber dessas coisas, e os canalhas tomam conta e não criam uma educação de qualidade, etc. e tal. Bom, o que nós estamos fazendo aqui? A gente está fazendo aqui uma tentativa de incutir nos nossos filhos, por exemplo, uma certa espiritualidade. Ok? No entanto, se essa espiritualidade se limita a vir no centro, na evangelização infantil, também não adianta. Por quê? Porque é possível vir ao centro e trazer os filhos na evangelização e não desenvolver neles espiritualidade nenhuma. E é possível não trazer e em casa desenvolver. Olha que interessante. Então, nós espíritas, e isso é um diferencial,
nós não trazemos os filhos aqui por obrigação. A gente traz porque quer, porque é livre. Não tem assim uma regra. O espírita deve levar o seu filho na evangelização, porque isso faz parte da liturgia espírita da família. Não. É um exercício de liberdade. A gente traz porque acredita que pode ser útil para os nossos filhos, para a gente. Vai tomar um passe e tal, e coisa. Mas tem não, eu posso desenvolver espiritualidade no meu filho sem nunca levá-lo? Posso. E eu posso levá-lo toda semana e não desenvolver? Posso também. Como é isso? Bom, então vamos lá. Como que se educa? Através de diversas ferramentas. As mais simples, como por exemplo, essa que eu estou usando, a palavra, né? A linguagem. Não é isso? Então eu educo falando. Ok? De que forma mais se educa? Eu posso educar cantando. Eu posso educar brincando. E eu posso educar vendo um filme, um desenho animado, lendo um livro. Mas o que mais educa mesmo é o exemplo. Mas isso é espírita? Não. Isso não é um princípio espírita. Isso é da psicologia antes de ser espírita. Como assim? Há um professor da Unifesp, muito interessante, que morreu há pouco tempo, que pesquisou só criança. Ele era um psicanalista muito interessante, chamava professor Antônio de Loreto. E ele concluiu o seguinte: a criança, ela aprende pela visualidade, vendo. Ela aprende o que ela vê, mais do que o que ela escuta. E aí ele percebeu nas pesquisas dele o seguinte: hoje, por exemplo, na cultura contemporânea, é muito comum a gente cercar os filhos de todos os recursos que um ser humano pode ter. Então a gente dá as melhores roupas, paga a melhor escola, impregna o quarto de decoração agradável, brinquedos, bonecas, viagens e etc. Enfim, isso está errado? Não, isso é inclusive uma expressão até de amor. Se a gente tem dinheiro, pode, quer, ama, dá, não tem problema. Ocorre que o que ele notou foi o seguinte: crianças pouco cuidadas, olha só que interessante, assim que os pais de vez em quando deixavam sem tomar banho, de vez em quando ficava com fome e dormia com fome, a casa era meio suja, criança assim, sem recurso às vezes, esquecia de levar na escola, sem cuidados logísticos, operacionais, mas que viviam num ambiente emocionalmente saudável. Ou seja, por exemplo, um pai ou uma mãe que se amam muito e que nunca discutem, não brigam, vivem muito bem, respeitam, se acariciam, fazem carinho um no outro, eram crianças que tinham um melhor desempenho intelectual e emocional do que outras que tinham tudo, mas que a vida em casa era um inferno. Olha que interessante. Ou seja, às vezes, inclusive, tem casais que falam assim: eu não me separo por causa dos filhos. E aí a energia fica assim, porque eu odeio o marido odeia a mulher. E eu, por causa de palestras assim, já disseram por aí que eu falo no centro espírita a favor do divórcio. Mas eu não estou nem aí, porque eu sou um idiota para imaginar que eu estou falando isso. E idiotas são idiotas, né? Eu sou um semi-idiota, porque eu já tenho consciência de que sou um idiota. Então, quando o idiota já sabe que é um idiota, ele já não é um idiota total, ele é um semi-idiota. E o problema é que os idiotas totais, quando vem um semi-idiota e não entendem, saem por aí falando. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: já que você quer ficar junto com seu marido, ou você não enche o saco, vai viver bem. Agora não adianta ficar junto, ranhetando o dia inteiro, fazendo da sua casa um inferno e da sua família e do seu filho outro inferno. Porque isso é falta de caridade. Eu me lembro muito de uma mensagem do Chico,
de uma senhora que chegou no mundo espiritual bufando uma vez, desencarnou, e ela chegou toda esbaforida. Ai, graças a Deus, ai, terminei minha aprovação. E aí o mentor virou e falou assim, o que foi, minha irmã, que a senhora está bufando aí, estribuchando, o que está acontecendo? Ela falou, ai, graças a Deus, cumpri minha missão. Aguentei aquele desgraçado 60 anos, ali firme, e não arredei o pé do meu lar e tal, né? Tô livre. Aí o mentor falou, não, agora a senhora vai organizar uma outra encarnação e vai voltar junto de novo para aprender a amá-lo. Ou seja, sabe o que adiantou ela não se separar e ficar com ódio dele 60 anos? Adiantou. Perdeu a oportunidade de tomar um sorvete sozinha, paquerar, adiar essa aprovação, deixa para outra. Ah, eu tenho compromisso, mas não estou dando conta, resolve na outra. Fica sofrendo. Jesus não quer que a gente sofra, se martirize, está lá no Evangelho. Não é sacrifício que eu quero misericórdia, só isso, né? E tem um monte de gente covarde que não tem coragem de tomar decisões e põe a culpa no espírito. Ai, lá no centro eles orientaram que eu não posso. Aqui é tudo covarde. Não põe a culpa no espiritismo, não. Assume que você não dá conta. O espiritismo não tem nada a ver com isso. Poupe o espiritismo da sua covardia. Bom, mas continuando. Onde eu estava mesmo? Que tem gente que fala, não é isso. Então, o de Loreto, o que rolou aí na pesquisa dele? Que mais importante do que abraçar e beijar o filho, embora isso também seja importante, é o filho viver num ambiente em que ele observa adultos se beijando, se abraçando, se dando bem e se acarinhando. Porque aquilo que ele vê tem mais impacto sobre a mente dele do que aquilo que ele vivencia. Olha que interessante. Por isso que, às vezes a criança chega em casa depois de ir para a escolinha ou ficar horas na televisão, e às vezes, sei lá, está comendo meleca de nariz, que é uma delícia, criança adora, é salgadinho. Os pediatras já disseram que não tem problema, pode comer à vontade. Só é feio, mas não faz mal, né? Chega fazendo um monte de coisa errada, e aí a gente fala assim, onde que essa criatura aprendeu? E vocês podem notar que coisa boa, a gente fala 3 horas e a criança não aprende. Coisa errada, em 30 segundos ele grava para a vida inteira. Porque ele vê, então vamos entender como que é esse mecanismo. Se o espírito ainda está reencarnando na Terra, é porque coisa boa ele não é, começa aí. Porque se fosse espírito já superior, não precisava reencarnar mais aqui. Então, quando reencarna, aquele bebezinho tchuc-tchuc, bilu-bilu que a gente ama, sabe lá Deus que ser estranho é aquele que veio na nossa casa. Tudo bem? Oi? O pessoal já ouvia ali uma moça, ele falou assim, hoje ele está atacado. Sim. É verdade. Então é assim, a gente não sabe, a gente ama, é lindinho, mas o espírito que está ali a gente não sabe. Bom, se está reencarnando na Terra, coisa boa não é. E portanto, já tem uma afinidade com coisa mal feita, óbvio. Evidente. Se tivesse afinidade com Jesus, não ia reencarnar na Terra mais. Estava em mundos o quê? Superiores. Por isso que coisa que presta, dá trabalho e a gente não consegue. E coisa errada, pega ali, tchum, no instantinho. Porque esse espírito já é aquele espírito com dificuldade, está reencarnando de novo, e etc. e tal. Então, uma outra questão bacana. Não existe educação sem paciência. Não tem como educar sem ter paciência. Eu vi um filme esses dias do Woody Allen, muito engraçado. Aliás, pode sugerir filme aqui? Pode, né? Porque hoje não sou eu que dirijo aqui, né? De domingo eu falo que aqui a gente tem que ter, né?
Tem um filme do Woody Allen interessante, uma comédia, né? Que se chama Tudo Pode Dar Certo. Alguém já viu? Já ou não? Vocês já viram? Tem uma cena muito engraçada, porque é um professor de física aposentado que dá aula de xadrez para uma meninada no Central Park em Nova York. E ele não tem um pingo de paciência. E aí uma mãe veio reclamar, falou: o senhor é louco? O senhor jogou as peças de xadrez na cabeça do meu filho. Ele tem apenas 8 anos. E aí ele falou: pois é, o seu filho é um imbecil de 8 anos. Quando ele tiver 80, ele vai ser um imbecil de 80 anos. Eu achei engraçadíssima a cena. Por quê? Porque tem gente que passa pela vida e não evolui. Né? Quer dizer, tem gente que inclusive fica velho, mas não fica sábio. Inclusive piora bem. Eu tenho visto gente que está piorando muito com o tempo. Assim, vai cristalizando, ficando de pedra. Ao invés de aproveitar as experiências duras da vida para crescer, para se espiritualizar, para melhorar, a pessoa vai se amargurando, ficando amargurada, triste, amarga, sabe? Cheia de fel no coração, de inveja, de ódio, de rancor, né? Então, nem sempre a pessoa dá conta de evoluir numa existência. Bom, então, voltando para o Morin, o que é uma educação integral? É aquela que contempla todas as formas e dimensões do ser humano. Precisa ter uma escola boa. Se você tem dinheiro para pagar, você paga. Se você não tem dinheiro para pagar, põe na escola pública. E você, cidadão, se une com o povo que é pobre e não tem, e que está tudo lá na mesma escola, e vai para a rua exigir melhoria na educação. Porque dinheiro para ir ver o Corinthians, todo mundo tem, e para comprar camiseta, e bandeira, e ir no clube. Para sair na rua exigir melhor educação, todo mundo tem preguiça. Então, se a gente está preocupado com o SIS e não tem dinheiro para pagar a escola pública, tem que ir para a rua pedir melhoria para a escola pública. Porque é na escola que a criança vai aprender essa outra dimensão que é ilustração. A pessoa precisa se ilustrar. Precisa ser culto, erudito? Não. Porque nem essa erudição não faz sentido para todo mundo. Né? De repente, tem um monte de gente que é mais feliz trabalhando numa oficina, numa padaria, num ateliê de costura, do que numa biblioteca. A gente não pode exigir que todo mundo seja intelectual. Cada um tem um talento. Inclusive, isso é um erro do nosso sistema educacional. Achar que todo mundo tem que ser doutor e ter curso superior. A maior demanda hoje do Brasil de educação formal é de nível médio, é de ensino técnico, que não tem. A gente tem milhares de pessoas com diploma de direito semi-analfabetas. Duvidam do que eu estou falando ou não? O que tem de advogado, psicólogo, administrador de empresa, economista, semi-analfabeto, por quê? Porque apenas fez uma faculdade de qualquer jeito, mas não tem talento para o estudo, não quer estudar. Fica profissional meia boca, está aí, sem emprego, fazendo outras coisas. Enfim, tem um monte de coisa errada, mas a gente, aqui é Centro Espírita, a gente não vai falar disso, mas isso é uma parte importante da educação, porque ele falou que o tema também é na escola. Então a escola cuida dessa parte. Só disso? Não. Antigamente era só disso, agora não é mais. O ano passado eu viajei o Brasil inteiro falando disso, não em palestras espíritas, palestras para educadores em escolas. Fui a Manaus, fui a Fortaleza, fui a Maceió, Porto Alegre, Florianópolis, vim 10, 12 capitais falando para coordenadores de escola e professores. Aquele professor que vai para a escola falando, eu estudei matemática, eu não estudei para ensinar menino a falar muito obrigado e pedir licença. Tá, então, você estudou matemática e acha que não tem que educar? Para a escola moderna, você não serve. Porque hoje, a escola moderna exige um educador que tenha formação técnica e goste de ser humano e goste de ensinar o ser humano tudo. Então, de repente, até o jeito de sentar numa carteira em sala de aula. Fulano, senta direitinho, minha filha, fecha a perna, né? Está deitada na carteira. Fulano espirrou, não pôs... Olha, a próxima vez que você espirrar ou tossir, põe a mão na boquinha, viu? Porque você espalha vírus, né? E etc. A gente tem que... Por quê? Porque antigamente tinha mãe em casa fazendo tudo. Hoje, isso é raro.
Então a mãe trabalha, o pai trabalha, a criança fica o dia inteiro na escola. Ou quando o pai e a mãe chegam, não tem pique para ensinar um monte de coisa, e fica com a babá, e fica com a avó, que já está cansada também, que já criou os filhos, que às vezes não dá conta, e que também não tem, né, mais a mesma disposição. Aí a criança chega na escola pedindo, pelo amor de Deus, para ser educada. Vocês duvidam do que eu estou falando ou não? Porque não tem em casa quem dê. Quem escreveu sobre isso, há uns 10 dias, foi a Roseli Saião, uma psicoterapeuta especialista em adolescente, contando que os adolescentes, principalmente, estão muito perdidos. Por quê? Porque a gente, quando a criança começa a ficar adolescente, para se livrar do problema, quando a gente quer dar uma bronca, a gente vira para a criança de 11, 12 anos e fala assim, ó, que coisa feia, você não vê que você já é o quê? Mocinho, mocinha. A gente quer, na marra, que crianças de 11, 12, sejam o quê? Mocinhos e mocinhas. Aí quando eles têm 15, 16, a gente fala assim, e principalmente porque hoje em dia, eles têm um crescimento que me humilha particularmente, né? Porque hoje a meninada de 13 anos, você tem que levantar para cumprimentar, né? Eu acho humilhante, acho um horror isso. Não sei o que é, se é o Neston. Não sei o que é isso. Eles crescem. Uma coisa irritante, né? Coisa... Eu não me conformo com isso, sabe? Esse povo crescendo assim. Então, assim, eles crescem. Aí a gente tem a impressão... Tem 13 anos, 2 metros. Como que fica a nossa relação com eles? Vai. Você não vê? Olha o seu tamanho. Você já é um adulto. E não é, gente. Às vezes é crianção de tudo. Vocês estão entendendo ou não? E a gente não tem tempo para eles. Aí vai tudo para a escola. E a gente tem que dar conta. E eu lá na escola que eu trabalho, eles vêm e choram comigo. Eu falo assim, eu devo ser muito feio, porque eles me olham e choram. Não sei se chora de pavor, se chora de terror, o que chora? Chora. E aí conta. E eu estou corrigindo alguma coisa de português e tal, aí começa a contar que está longe da família, que tem saudade da mãe, que a mãe não sei o que tem, que o pai não sei o que tem, que a amiga não sei o que, o namorado e tal. E o que essa turma está querendo, gente? Vai. Educação, amparo, atenção, colo e etc. Né? É o que eles querem. Bom, então, hoje está tudo muito assim... permeado. Não pode falar assim, ai, esta é a tarefa da escola, esta é a tarefa do lar. Não, está tudo misturado. Por quê? Porque a escola está tão ruim, que quando a gente não ajuda em casa, o menino também não aprende. Olha que curioso. Então, a escola precisa dar um plus na educação doméstica. E em casa, a gente tem que dar um plus na educação da escola, porque se deixar só para a escola... a criança também não aprende nada. Então, de vez em quando, a gente tem que sentar, fazer a tarefa junto, pagar aula particular, seja de matemática, física, química, português, porque às vezes o menino não dá conta, a escola não dá conta dele. Cada sala com 40, 50 alunos, não dá para dar aquela atenção. Então, a família tem que entrar na escola, a escola também entra na família. Como fica muito em casa... tem a questão da tecnologia que interfere, a internet, o Facebook, o Twitter, o Skype, não sei o que tem, o celular. Quer dizer, hoje, vou voltar para o Mohan, vivemos um mundo extremamente complexo, que não dá para falar, ó, isso é isso, aquilo é aquilo. Não, está tudo misturado, complexo, difícil, valores, né, muito confusos, não dá para estabelecer, ó, o meu é melhor que o seu, não, em momento nenhum. Então, quando a gente fala de educar para a liberdade, é o seguinte, espírito é liberdade. E quanto mais evoluído é um espírito, melhor ele sabe lidar com a sua liberdade. Mas para a gente adquirir responsabilidade no uso da liberdade, é preciso 2 asas como de 2 anjos. E aí a gente vai para o Emmanuel. A evolução espiritual se dá em 2 dimensões, a moral e a intelectual.
uma está ligada à outra. Porque levando-se em consideração que a maioria das vezes que a gente erra por ignorância, né? Se a gente não fosse tão ignorante, a gente erraria menos. Então, educar a criança, intelectualmente, etc. e tal, já auxilia, de alguma forma, a ela ter um desenvolvimento moral um pouco melhor. Mas, tudo isso só é facilitado quando a gente passa a ser a personagem visual na qual ela enxerga o mundo e aprende. Então, de novo, vou lá para o professor de Loreto. Mais do que 1 milhão de palavras são os exemplos. Então, a criança, lá na mais tenra idade, pequenininha, quando ela vê gente, né, sorrindo, ela aprende a sorrir. Quando vê gente se respeitando, sem levantar a voz um com o outro, sem brigaiada, sem pancadaria, sem baixaria, ela aprende que a vida é assim. Então, a chance dela não fazer, e olha o que eu estou falando, a chance dela não fazer é maior. E por que eu estou usando chance, probabilidade? Porque quando a gente fala de ser humano, nós não estamos falando de número e nem de matemática. Como assim? Muito bem. Vou voltar para o Emmanuel. Emmanuel diz que a tarefa da família é aproximar os filhos de Deus. Muito bem. Então, a minha tarefa é aproximar o meu filho de Deus. No entanto, isso não depende inteiramente de mim. Como assim? Eu posso ter, numa mesma família, vamos imaginar, eu sou um pai, uma mãe, numa família muito boa, que tenta acertar, porque família perfeita não existe, também tem isso, né? Aquele que acha que vai conseguir ser mãe perfeita. Esses dias uma moça me procurou, olha que interessante, né? E ela tem um bebê. Quer dizer, o bebê dela já tem 1 ano e meio. E ela falou que desde que o bebê nasceu, ela nunca mais dormiu à noite. Por quê? Porque ela acorda toda hora para ver se o bebê está bem. Aí o dia que ela sentou no meu consultório a primeira vez, e eu ouvi a história, a primeira coisa que eu falei para ela assim, você já pensou que o seu bebê pode morrer a qualquer momento? Você fala, nossa, cacetada, André. Não pode? Pode ou não pode? Pode. E se isso tiver que acontecer, sabe quando que ela vai evitar? Por melhor que ela seja? Nunca. Porque ela pode ficar 24 horas tomando conta do bebê. E durante, sei lá, os 5 primeiros anos, ela fica o dia inteiro. Se tiver que acontecer, nos 30 segundos que ela pegou o bebê e não viu uma poça d'água, ela escorrega, o bebê cai, bate a cabeça e morre. Ou seja, ainda que eu cuide 24 horas por dia, eu não sou Deus, ninguém é Deus. Ninguém pode preservar a vida do outro, nem a de si mesmo, com total garantia, com 100% de garantia. Mas o homem moderno, ele tem essa pretensão de ser Deus. Então, mães, por exemplo, que querem ser perfeitas e absolutas, em geral causam um estrago no universo psicológico de um bebê, que dificilmente a gente consegue reverter numa única encarnação. Por quê? Porque você cria seres despreparados para os riscos da existência, né? Hoje em dia é muito comum, quando a gente tem um diagnóstico de uma doença rara, ou de um câncer muito terrível, né? Olha a pretensão, né? E principalmente quando a gente tem muito dinheiro, que a gente vai no médico e fala, você está com tumor assim, 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 ele é muito agressivo e você tem 2 meses de vida. Em geral, qual é a reação de alguém esclarecido e que tem muito dinheiro? Vai. Não é possível que em algum lugar do mundo não tenha um... Olha só o pensamento. E aí eu pergunto,
Como assim não é possível? Lógico que é possível. Tanto que milhões de pessoas no mundo inteiro morrem de câncer, inclusive gente muito rica, toda hora, o dia todo. E aí? Ou seja, de novo, quando a gente usa a liberdade para ter a pretensão e a arrogância de achar que é maior do que a vida, que pode tudo e etc., por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa literatura precária de autoajuda, viu? Essa coisa, querer é poder, nunca desista dos seus... porcariada aí, Paulo Coelho, esse Augusto Cury, porcaria. Porcariada. Tudo ficção de quinta categoria. A ideia é a seguinte: querer, na maioria das vezes, não é poder. 90% das pessoas no mundo passam a vida querendo coisas e morrem sem conseguir. Sabe por quê? Porque não tem lugar para todo mundo. A vida é assim. Para cada vaga de medicina, eu trabalho com isso. Tem 2.000 estudantes querendo uma. Esses 1.900 vão continuar querendo. E tem uns que vão fazer tudo certinho a vida inteira. E sabe quando que vão conseguir? Nunca. Agora, será que nós estamos preparando nossos filhos para a frustração? Eu costumo dizer que 1000 vezes mais importante do que ter sonhos é aprender a abandoná-los na hora certa, quando o bom senso diz que não se deve continuar. O que eu tenho atendido de gente com 70, 80 anos que fala assim: eu perdi a minha vida inteira querendo isso, não consegui, e um monte de coisa que eu podia ter vivido, eu deixei de viver porque eu fiquei obcecado em chegar nesse lugar que eu nunca cheguei, e agora a vida passou e eu me ferrei. Se alguém, quando eu tinha 25, 30 anos, dissesse, desiste que você não vai conseguir, eu teria tido uma vida muito mais feliz e realizada. Olha a metáfora, o cara quer comprar uma fazenda, né? Querer não é poder? Eu vou ter uma fazenda. Aí ele junta dinheiro. Aí a hora que ele consegue juntar o dinheiro, tem um filho que tem um câncer, ele torra tudo com a doença do filho, e pior, o filho morre. Aí ele fica sem o filho e sem o dinheiro. Bom, aí ele começa a juntar dinheiro de novo. Aí ele deixa de tomar sorvete, comer pizza, viajar, porque ele precisa juntar dinheiro para comprar a fazenda. Aí quando ele tem 60 anos, ele junta o dinheiro, está lá, aí ele aplica na bolsa, porque se ele conseguir, aí ele compra a sua fazenda. Aí tem uma queda lá na bolsa e ele perde tudo de novo. Aí ele consegue juntar um dinheirinho e faz o seguinte: eu não consegui a fazenda, eu vou comprar um terreninho de 10 por 30, plantar umas mangueiras e fazer uma arinha de lazer e uma edícula. E aí ele descobre que se ele tivesse feito isso há 40 anos, e o que é pior, tem gente que paga caro para ser enganado. Vai lá para ouvir, não. Ué, gente, por que esse povo vende tanto livro? Porque eles dizem o que as pessoas querem ouvir. E você tem que ter autoestima. Que bobagem é essa? Você não tem que ter autoestima, você tem que ter consciência de si mesmo. Não tem coisa mais ridícula do que gente que não tem uma determinada coisa. Vocês já viram gente feia que se acha linda? É bizarro. E a pessoa é medonha, quer dizer. Isso é doença, não é autoestima. A pessoa precisa ter consciência do que ela é. E tem um monte, porque mãe acha a menina bonita. Aí a menina chega na escola, a mãe falou a vida inteira que ela é linda, uma princesa. E a menina é um horror. E aí ela se comporta na escola como uma princesa, porque a tola da mãe falou isso para ela a vida inteira, e aí a turminha inteira ri dela. E aí eu pergunto, o que a gente faz com essa mãe? Vai. Por que vocês estão rindo? Vocês já viram muitas vezes isso, sim ou não? Mas a minha filha precisa ter autoestima. Bobagem é essa? A sua filha precisa ter consciência de si mesmo, maturidade, entender que beleza não é
Tudo. Gente, sabe como que chama isso? Educação. Esses dias uma pessoa me disse assim, depois da internet as pessoas se afastam. Antes a gente ia abraçar uma pessoa no aniversário dela. Hoje a gente manda um torpedinho e fica nisso. Que bom. Você não sabe se a pessoa quer que você vá lá abraçar ela? E se a pessoa achar um saco isso? E por educação, você vai lá abraçar, mas ela não quer ser abraçada. Isso é falta de educação. Ir na casa das pessoas sem avisar. Imaginar que porque você acha, o outro obrigatoriamente tem que achar. Então tem gente que fala assim, lá na Alemanha eles são muito frios. Não, eles são o quê? Educados. É diferente. Na Inglaterra eles são muito... Não, eles são educados. Eles sabem respeitar o espaço do outro, sem invadir. Agora, tem uma coisa muito boa nossa, que é isso aqui mesmo. Essa avacalhação aqui. Isso é só no Brasil. Isso é bom? É. Porque a gente fica muito o quê? À vontade uns com os outros. A gente beija, abraça, baba, aquela coisa toda. Né? Uma beleza, né? E a gente é assim mesmo. Quando eu ia lá no sanatório, Espírito Vicente de Paulo, o que eu mais aprendi lá é relaxar do ponto de vista assim, físico. Porque a gente ia no sanatório e os pacientes penduravam na gente e babavam. Mordia a orelha, lambia tudo, beijava aqui na boca assim. E aquela mão tudo suja de cocô, aquela coisa. Aí, as primeiras vezes que eu fui, eu falava, ai meu Deus, doutor Bezerra, me proteja, né? Aquela coisa. Depois, eu ia muito com o seu Nelson. Você lembra, Joana, do seu Nelson, lá do sanatório? Lembra do seu Nelson? O seu Nelson falou, não, meu filho, relaxa, depois você chega em casa e toma um banho no instante. Aí eu relaxei, eu ia numa boa, já põe uma roupa velha, aí eles babavam, eu babava junto também, e ficava aquela coisa brasileira, bonita. Legal, legal. Porém, vamos pensar em educação para a vida. Vocês acreditam que eu tenho visto uma infinidade de gente de 50, 60, 70 anos com cabeça de adolescente, de 12, 13? Uma vez uma moça me procurou, era assim, ai, meu marido foi à falência. E ela ia com um carrão lá, conversar comigo. Falei, bom, e aí? Ai, mas meus filhos estudam na escola tal, só de escola a gente paga 5 mil por mês. Falei, então, mas você já procurou uma escola estadual? Quê? Ué, você é pobre, minha filha, agora. Mas como que as minhas filhas vão estudar numa escola pública? Falei, mas o que suas filhas têm a mais do que as filhas da sua empregada? É tudo ser humano igual. Ai, e chorava, aí entrou em depressão. Ai, também minha avó morreu. Tá, as pessoas morrem. Qual a surpresa? A gente fica triste quando morrem? Muito. Agora, é uma surpresa? A gente pode falar, eu não esperar? Não, as pessoas morrem. E aí? Vocês acham que a maioria dos seres humanos está educada ou deseducada para a vida, vai? Deseducada. A gente acredita que a gente é melhor, que a nossa família é melhor, que os nossos filhos são melhores, que a gente tem direitos que os outros não têm, né? Quando a gente erra, a gente quer que os outros nos perdoem, mas a gente é implacável com o erro dos outros. A gente tem uma tolerância muito pequena à frustração, né? A gente não consegue entender que a gente não é bom em tudo, que a gente é bom em alguma coisa e é ruim numa série de outras, e que isso que a gente é ruim, a parte é muito maior do que a parte boa em geral, porque a gente é espírito imperfeito e está crescendo, né?
Então, o que é educar-se para a vida? É ver a vida sem ilusões, gente. Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Eu sempre acredito que a felicidade, como é apregoada por aí, é um pensamento ingênuo. Eu morro de rir quando alguém chega e fala assim, ai, sabe o que eu quero? Eu quero ser feliz. Eu falo, ai meu Deus, coisa chata, enjoada. Por quê? Ninguém é de verdade, total. Por que a gente não é total, gente? Porque, sei lá, tem um monte de coisa chata na vida. Você está aqui, né? E você está preocupado com conta para pagar, filho dando trabalho, mãe doente, marido difícil, doença, dor, o chefe chato, a empregada com problema, entendeu? O carro que furou o pneu, o assalto que fizeram, que te levaram tudo. Tá? E se não aconteceu, pode acontecer. E só o medo e a probabilidade disso acontecer já nos torna inquietos e tensos, e a vida é assim. Só que é o seguinte, não tem outro mundo, é esse, é pegar ou largar. Sim ou não? Né? Esses dias eu ouvi o rolo... Eu estou muito chato ou não? Eu já estou terminando. É porque eu achei bacana para falar da vida, né? O Rolando Boldrin estava contando uma história engraçadinha esses dias. Ele era muito amigo da Hebe Camargo, né? E a Hebe contou uma história para ele muito interessante, que eu achei o máximo para explicar a vida. Diz que a Hebe tinha um rapaz lá, que durante 20 anos, toda semana assistia o programa dela. E era o fã número 1 dela, em 20 anos. E ele tinha muitas fotos com ela, muitos autógrafos. Ela entregava foto para ele autografada, aquela coisa toda. Um belo dia, esse moço, ela entra para gravar o programa e esse moço não está lá. E ela ficou tensa, gravando o programa tensa, difícil. O que aconteceu? O nome dele era Flávio. Tal, né? O Flávio, onde que é o seu Flávio? Onde está o Flávio? E aí ela terminou logo o programa e avisou a produção, ó, investiguem, procurem saber o que aconteceu, porque para esse moço não ter vindo, alguma coisa séria aconteceu, eu tenho muito carinho por ele. E aí descobriram que a mãe dele tinha morrido, que o corpo estava num velório lá, assim. E a Hebe falou, não, eu vou lá agora. Pegou o motorista dela, aquele carrão, cheio de jóia, piruaça. O motorista foi lá no velório, que era na periferia. Você ouviu essa história? Ele contando? Aí ela chegou no velório, imagina, de madrugada, frio, as veinhas, tudo da perifa lá, velório na perifa é festa, né? Aquela coisa toda, e as veinhas e tal. E de repente, o motorista abre e a Hebe desce, linda, exuberante. E todo mundo, olha, Hebe Camargo. E a hora que ela olhou, estava lá no velório, a mãe do rapaz, lá o corpo, ele chorando do lado. De repente, a hora que ele viu a Hebe assim entrando, ele parou tudo, ele estava chorando muito, vendo a mãe, de repente ele viu a Hebe e falou, Hebe Camargo, você aqui é o dia mais feliz da minha vida. Eu achei o máximo isso. Por quê? Qual é a conclusão da história? Primeiro, a vida não é para iniciantes. Pense nisso. Segundo, tem momentos em que ela não dá trégua assim, ó. Agora é bom, agora é ruim, agora é a fase boa. Não, às vezes, e na maior parte das vezes, a gente vive o céu e o inferno ao mesmo tempo. Num mesmo instante, a gente pode viver a maior dor e a maior felicidade. Porque isso, agora eu vou unir, é a complexidade do Mohan. O ser humano é complexo. Ao mesmo tempo, conjugado, eu tenho a felicidade e a dor juntinhas ali. Irmãs gêmeas convivendo junto. E essa é a experiência do espírito. Né? Emmanuel vai dizer o seguinte, que a principal característica do espírito no nosso estágio é o conflito. Quem vive em paz, ou está louco,
ou é espírito puro. Se a gente encontrar alguém, vamos já construir um centro espírita com o nome da pessoa, homenageando. Por quê? Porque espírito na nossa faixa, gente, é conflito, é sofrimento interior, culpa, dificuldade, tentativa, queda, erro, levanta de novo, cai de novo, erra de novo, estuda de novo, tenta aprender, vai para a prova, vai bem, supera, faz outra, vai mal. Depois esquece aquela, tem que fazer de novo. Por quanto tempo? Por quanto tempo for preciso para a gente se educar? Então, educação é exercício de liberdade. Liberdade, né, para lidar com o outro, liberdade para respeitar a forma de pensar do outro, liberdade para dizer o que pensa, mas pensar com inteligência, com bons argumentos, não só no achar, eu acho, não, tem eu acho. Se você já não é um boçal, você não é um cão, um preá, uma ratazana, você já tem capacidade de raciocinar. E isso deve te levar a ter raciocínios inteligentes, né? Superiores, bons, né? Críticos. Isso é importante. Cuidado com os clichês, com o senso comum. Cuidado com as ilusões. Uma vez aqui nessa casa, eu trouxe um orador que eu gostava muito. Aliás, ele deve estar aqui perto, porque eu estou muito parecido com ele hoje. Ele morreu de infarto, foi um dos mais brilhantes pensadores espíritas do movimento no Brasil. Alguns o amavam e alguns o odiavam. Quem amava, amava muito, quem odiava não podia nem ver. O nome dele era Henrique Rodrigues. Alguém já ouviu falar dele aqui? Já? Conhece, já leu o Henrique Rodrigues? Você lembra dele, Fernanda? Não era interessante o Henrique? Né? E o Henrique falava assim, teve uma vez que ele veio aqui fazer uma palestra e teve alguém que falou assim, ai, professor Henrique, é um absurdo, as moças vêm no centro de mini saia, com os decotões. Ele falou, o problema é delas. Quem não dá conta de olhar e não desejar, precisa evoluir e procurar um terapeuta. Agora, o espírita que já evoluiu, a moça pode até entrar pelada. O problema não é ela, é o que ele faz com a imagem que ela produz. Isso chocava, sabe? Olha que interessante. Né? Por que está te incomodando tanto? Hein? Vocês podem notar que o que mais nos incomoda é aquilo que mais a gente ainda não conseguiu resolver dentro da gente. Eu adoro gente que fala, ai, não gosto de gente fuxiqueira. Em geral, esse é uma língua de trapo horrorosa. Porque o sujeito que não faz, ele nem percebe quem faz, porque ele corta na hora. Então ele nem toma conhecimento disso. Mas gente fuxiqueira atrai gente fuxiqueira, óbvio. É magnético. E uma outra vez ele teve aqui, ele dizia assim, vocês sabem por que o ser humano se desilude? Porque se ilude. A melhor maneira de nunca ter uma desilusão é nunca se iludir. Viva a vida sabendo de todas as probabilidades. O hoje, o agora. Tem gente que fica, ai, porque daqui 10 anos... Tá, de repente você pode desencarnar daqui a pouco, e aí? Você ficou sofrendo. Então, a educação é um compromisso, gente, e não é só com criança, não. É eu, você, todo mundo, nós, um ajudando o outro, né, pegando aqui, segura de lá. E o dia que a gente conseguir respeitar o próximo, amar, perdoar, conviver bem, esclarecer, né, ter menos egoísmo, mais pluralismo, mais capacidade de diálogo, de respeito pelo outro. O dia que a gente tiver uma vida mais simples, mais prazerosa, mais feliz, mais alegre, mas assim, com coisas simples,
bonitas, boas. O dia que a gente não se importar tanto com a vida do outro, cuidar mais de si mesmo, mas sem descuidar da possibilidade que a gente tem de ajudar o próximo, etc., a gente pode ter certeza que vai estar no caminho certo. O único título que Jesus aceitou ser chamado foi mestre, que é professor, ele é professor. A doutrina veio pelas mãos de um professor. Kardec era professor, não era médico, não era filósofo, ele era o quê? Professor. E a tarefa da doutrina é tarefa de educação, mas não é de criança, não, de evangelização. A Adalgisa desenvolve um projeto lá de evangelização para a família, muito bonito. Né? Eu já andei acompanhando de longe, assim. É isso. Não é evangelizar só a criança, não. A gente às vezes fica muito preocupado em evangelizar a criança e eles estão mais evangelizados que a gente. Então, eu gostaria de agradecer. Eu não sei se valeu a pena para vocês. Cada um dá o que tem. Esse sou eu. É pegar ou largar. Né? E assim, eu quero terminar com aquilo que eu falei, né? Eu já sou um semi-imbecil. Esse é meu recado, né? O idiota completo é aquele que é idiota e se acha muito interessante. Quando o idiota já sabe que é um idiota, ele já é um semi-idiota, né? E quem sabe eu caminho do semi para o quase, né? Se eu desencarnar quase, né, sábio, eu já vou ter aprendido alguma coisa. E se der para aproveitar alguma coisa do que eu falei, ótimo. Se não der, jogue fora o que eu falei. Siga a sua consciência. Seja livre. Vive em paz. Ame. Tome muito sorvete. Quem gosta de chopp gelado, tome, que é bom também. Coca-Cola. Suco de laranja. Coma pizza. Se você tiver triglicéridos, essas coisas, toma remédio, mas continua comendo. Entendeu? Dá um jeito, porque a vida é tão curta. Cante, ouça música, leia poesia, respire fundo, tome um passe, conte uma piada, ria de uma piada, veja um filme bonito, perdoe, aceite o perdão do outro, peça perdão, torne a vida mais leve e se prepare para o grande dia da partida. E nesse dia, nós levaremos apenas a nossa consciência um pouco mais educada. Muito obrigado pela atenção e até um outro dia.